Tá bom, vamos lá. Quem aqui tem gostado da campanha que a gente tá? Coisas maiores. Quem que tá gostando? Muito massa. Isso mesmo, eu tenho curtido muito também. É um tema que chama muito a nossa atenção. Quando a gente fala de coisas maiores na presença de Deus, a gente muitas vezes não sabe nem o que esperar disso. Porque Deus sempre dá um jeito de nos surpreender. E quando a gente começa a pensar sobre coisas maiores, eu confesso que eu fico muito empolgada. Então foi um tema que tem chamado muito a minha atenção. Eu acredito que tem chamado a atenção de muitas pessoas, porque existem várias pessoas que já vieram com alguns testemunhos do que Deus tem feito nesse tempo de campanha. E a gente vai continuar conversando sobre coisas maiores hoje, tá? E eu não sei vocês agora, mas eu vou relembrar um pouco do que a gente estudou nas últimas semanas. Não só da campanha, mas do ano inteiro, que eu quero trazer uma coisa para a mente de vocês, tá? Quem lembra que esse ano a gente estudou bastante sobre consagração? Vocês lembram disso? Não lembram tanto? Enfim, o negócio é que para a gente viver coisas maiores, a gente precisa se consagrar na presença de Deus. E se consagrar é você dedicar o seu tempo, devocional ali, orar, ler a Bíblia, jejuar, você tomar atitudes radicais para que você possa viver coisas maiores. E agora eu vou trazer para as mensagens da campanha. Então, a primeira sexta-feira que a gente estudou sobre coisas maiores foi a sexta-feira lá que o pastor Tarek pregou sobre o basta. Vocês lembram disso? Quem estava nesse culto? Nossa, tinha bastante gente nesse culto. E esse culto foi muito impactante para muita gente, porque ninguém esperava que o Tarek fosse falar dessa maneira. Mas, com essa palavra, a gente aprendeu que a gente tem que deixar tudo que nos afasta de Deus para trás. Então, a gente tem que se separar do pecado. E é isso que é viver uma vida consagrada ao Senhor. Isso que viver uma vida em santidade. É você ser separado do pecado para que você possa viver coisas ainda maiores na presença de Deus. E semana passada, a gente falou sobre o tribunal. Vocês lembram da galera aqui? Isso aí. Inclusive, pessoas que aceitaram subir aqui, muito obrigada, viu? Vocês são demais. Mas o que a gente... Valeu, Farid. O que a gente aprendeu semana passada foi que muitas vezes a gente se coloca num tribunal, sendo que Jesus nos libertou, Jesus nos justificou, e muitas vezes a gente continua vivendo dentro de um tribunal. Como assim, Às vezes dentro da nossa cabeça a gente fica se colocando mesmo no lugar de vítima, assim, e tudo mais, mas Jesus estava querendo dizer pra gente, semana passada, que Ele tinha nos libertado, Ele tinha nos justificado, e agora a gente podia sair do tribunal e viver em liberdade na presença de Deus. E isso é muito importante para que a gente possa ter uma vida saudável na presença de Deus. Porque quantas vezes a gente fica, se acusando, assim, ou deixando o inimigo nos acusar. E eu acho que foi uma mensagem que também me impactou bastante, assim, porque Deus me lembrou, ei, você pode sair do tribunal. E você pode viver em liberdade, você pode viver em paz na minha presença. E agora, o que a gente vai, estudar aqui é o que a gente vai fazer depois do tribunal. Beleza, eu fui justificada, eu fui liberta, fui inocentada lá no tribunal. E aí eu saí do tribunal, e aí eu faço o quê na minha vida com Deus? Eu comecei a pensar sobre isso, sobre como que a gente podia dar continuidade a esse processo que Deus tem falado aos nossos corações durante esse tempo de campanha. E o que me veio à mente, estava conversando com o pastor Tarek e tudo mais, foi que a gente precisa aprender a viver fora do tribunal. E isso significa andar no Espírito, tá? Já que Jesus morreu e ressuscitou, por nós, por mim, para que eu pudesse viver fora do tribunal. Agora, minha tarefa é ser guiada pelo Espírito Santo. Então, a gente deixa o tribunal para lá agora. A gente só olha para o tribunal de novo para a gente lembrar o que Jesus fez por nós. Então, a gente lembra que Jesus nos salvou, que Jesus nos libertou, mas a gente, não volta lá para dentro agora. Agora a gente vive fora, a gente vive em liberdade no Espírito Santo, tá? E Jesus, Ele prometeu que a gente viveria coisas ainda maiores, porque o Espírito Santo estaria dentro de nós.
Ele prometeu o Espírito Santo para nós, e muitas vezes nós esquecemos disso. Então eu quero convidar você agora a abrir a sua Bíblia em João 14, João capítulo 14, versículo 12. João 14, 12. Quem achou, fala achei. Quem não achou, fala não achei. Tá, vamos lá, vamos ler então. Acho que vai estar ali na tela também, tá bom? A gente vai ler do versículo 12 ao versículo 17, tá bom? É assim, ó. Em verdade, lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que faço. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. E farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, que esteja com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Vocês, porém, o conhecem, pois ele vive com vocês, e estará com vocês. Feche teu olho aí e vamos orar mais uma vez aqui rapidinho. Jesus, eu quero te pedir, Deus, que não seja eu falando agora, Deus, mas que seja o seu Espírito Santo falando aos corações de cada pessoa aqui, Deus. É isso que eu te peço, que essa palavra possa ir de encontro aos nossos corações, Deus, aquilo que a gente tem passado também, Deus. Nós queremos viver coisas maiores na sua presença, Jesus, é isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Quantos aqui já conheciam essa passagem, já tinham lido alguma vez ela? Legal, bastante gente já conhecia. Eu vou contextualizar para vocês, tá? O que estava rolando. Quem estava falando isso era Jesus. Então, ele estava conversando com os discípulos dele ali, eles estavam na última ceia já, última ceia famosa. Mesmo você não é crente, você conhece a última ceia, que tem aquele quadro famoso lá, representando a última ceia. Então, eles estavam lá na última ceia, assim, e Jesus estava conversando com eles sobre como que ia acontecer todo o processo lá de Jesus morrer na cruz, depois ressuscitar, e daí ele ir para o céu, e como que tudo isso ia funcionar. E os discípulos ficaram, mas Jesus, o que a gente vai fazer? Tipo, o que a gente vai viver depois que você for para o céu? E aí, Jesus começa a falar isso com eles. Eu vou deixar, eu não vou abandonar vocês, eu nunca vou abandonar vocês. E eu vou mandar, eu vou pedir, aí ele fala, né? Eu vou pedir para o Pai mandar um conselheiro, um auxiliador, para que vocês não fiquem órfãos. Então, Jesus, ele mandou o Espírito Santo para as nossas vidas, para que a gente pudesse continuar, né, vivendo de forma que agrade ao Senhor. O Espírito Santo é uma promessa de Jesus para nós, e essa é uma das primeiras coisas assim, que a gente tem que entender, para que a gente possa dar continuidade à nossa caminhada com Deus. Né? E eu estava pesquisando um pouco para essa noite aqui, e tem um pastor americano que chama Steven Furtick, não sei como é que fala. E ele tem um livro chamado Coisas Maiores, sabia? Foi inspirado para a gente fazer essa campanha aqui na igreja, tá? E ele estava falando, né, a introdução, fica a indicação de leitura também. Eu não li, mas eu estou para ler, vai ser legal. E ele estava falando na introdução do livro, ele fala que essa passagem não quer dizer que a gente vai ser maior do que Jesus, né? Porque ali no versículo fala, cadê? Aqui. Eu, em verdade, lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que faço. Fará coisas ainda maiores do que essa, porque eu vou para o Pai. Nesse momento, Jesus não está querendo dizer que a gente vai ser maior do que Ele. Não, porque isso nem faz sentido, né? Jesus é Deus, a gente não. Mas que quando Ele enviasse o seu Espírito para nós, para viver dentro dos seus seguidores, pessoas comuns, como eu, como você, a partir disso, Ele liberaria um poder muito maior, para que a gente pudesse fazer coisas que a igreja de Atos viu, e que Deus quer continuar fazendo no nosso meio.
Jesus, ele nos chama para a gente viver coisas maiores com Ele através do Espírito Santo. Não adianta a gente querer começar a viver coisas novas, a gente querer, igual orei antes, né? Não adianta a gente querer fazer coisas na nossa própria força, porque quem tem o poder é Deus. E por isso a gente precisa se apoiar nele. Então hoje a gente vai aprender a viver guiados pelo Espírito Santo. Mas para contextualizar aqui para quem não sabe, quem é o Espírito Santo? O que é o Espírito Santo? Tá? Eu vou falar bem rapidinho. Então, é a terceira pessoa da Trindade, ou seja, é plenamente Deus também, tá? É o Espírito de Deus que depois que Jesus subiu lá para os céus, lá em Pentecostes, daí o Espírito foi derramado sobre a igreja e, foi isso. Eles começaram a viver coisas muito loucas mesmo, da presença do Senhor, do poder de Deus, que antes não acontecia no Velho Testamento, mas que depois da morte, da ressurreição de Jesus, e daí quando o Espírito Santo chegou, todo mundo que acreditava em Jesus de verdade poderia começar a viver sendo cheio do Espírito. Então, todo mundo que já tomou a sua decisão por Jesus, de verdade, a gente tem o selo do Espírito Santo dentro de nós. Isso está escrito lá em Efésios 1, 13 e 14. Não precisa abrir, eu vou ler aqui rapidinho, tá? Quando vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação e creram nele, foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Ou seja, o Espírito Santo habita dentro de nós, Ele habita em nós. O Espírito Santo é o maior bem que a gente tem e Ele é essencial para que a gente possa continuar vivendo coisas na presença de Deus. Ele é essencial para que a gente possa viver coisas maiores. Ele é o nosso auxiliador, Ele é o nosso consolador. Ele nos ajuda a viver uma vida separada do pecado. Porque tantas vezes é difícil a gente resistir às tentações, mas quando a gente dá liberdade para o Espírito Santo nas nossas vidas, Ele nos ajuda para que a gente também passe por essas tentações. Então, é Ele quem age através das nossas vidas. Então, assim, quando a gente vai orar, que eu vou orar pela vida de alguém aqui e tudo mais, a gente crê assim, amém. Quem está falando, na verdade, é o Espírito Santo, porque Ele tem uma mensagem específica para essa pessoa. Então, é Ele quem nos usa. Quando a gente desfruta do poder de Deus, é o Espírito Santo agindo no nosso meio. Então, à medida que a gente se entrega mais e mais e mais e mais para o Senhor, buscando a vontade de Deus, lendo a Bíblia, jejuando, orando, dando liberdade para Deus agir, nos permitindo ser usados por Deus, cada vez mais nós somos cheios do Espírito Santo, tá? E quando somos cheios do Espírito Santo, coisas maiores acontecem. Ficou claro para todo mundo o que está rolando? Beleza? Dá um joinha assim para mim, só para ver se vocês estão vivos. Ok. Então, a partir desse texto, a gente vai estudar 3 coisas, porque na pregação a gente é bem batista e faz 3 pontos, tá? E a gente vai estudar 3 pontos para a gente ver como que a gente pode ser guiado pelo Espírito Santo, a gente pode ser cheio do Espírito Santo e para que a gente possa viver coisas ainda maiores na presença de Deus. A primeira delas está lá no versículo 12. Eu já li 2 vezes, mas eu vou ler de novo, só para fixar na cabeça de vocês, tá bom? Vamos lá. Em verdade, lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que faço. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. E, primeira coisa que eu queria falar aqui nessa noite, é que você precisa escolher acreditar. Como assim? Quando eu estou falando de acreditar, estou falando de fé. O texto ali diz assim, quem crer em mim, ou seja, quem crê em Jesus, esta pessoa viverá coisas ainda maiores. Mas, beleza. Acabei de falar aqui que a gente tem que acreditar, que a gente tem que ter fé, mas o que é fé? Graças a Deus, na Bíblia a gente tem uma definição muito boa, lá em Hebreus 11, que é o meu capítulo preferido da Bíblia. Então, lá em Hebreus 11:1 diz assim: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, cara, a gente precisa ter fé para que a gente possa viver coisas ainda maiores na presença de Deus. Por quê? Porque só quem crê de fato no Filho vai ver coisas maiores acontecendo na sua vida. No que você tem acreditado ultimamente?
Muitas vezes a gente traça os nossos próprios planos. É muito fácil a gente acreditar em tudo aquilo que tem acontecido, tipo, tudo aquilo que acontece na nossa vida. Vou dar um exemplo para vocês. Todo mundo aqui sabe que se você estudar bastante no terceirão e você se dedicar muito e você tiver, né, aquele sonho, aquela meta, e você for igual, tipo, a galera lá do TikTok que estuda um monte, e daí passa lá em faculdades de prestígio, assim. E aí você sabe que você vai fazer a faculdade, e você vai sair com um diploma, e aí depois você vai falar, vai começar a trabalhar, e daí você já pensou, eu vou ficar rico, tá tudo bem, minha vida tá pronta, entendeu? É só fazer tudo isso que eu vou ficar rico, tá tudo certo. Sabe? Às vezes, eu já pensei nisso, quem nunca pensou nisso, né? Então a gente pensa sempre que a gente vai ser bem-sucedido e a gente acredita nisso, porque é bom a gente acreditar que a gente vai ser bem-sucedido. Para que a gente acreditar que a gente, tipo, vai perder na vida, entendeu? É melhor a gente acreditar naquilo que é um plano ideal, assim, pra gente. Sinceridade, assim. Não sei você, mas eu acho que as meninas vão se identificar. Não sei esses meninos, mas tudo bem. Quem aqui já não fez os planos da sua vida até o dia que você... Não o dia, mas, tipo, a idade que você vai casar, a idade que você vai ter filho. Sinceridade, quem já fez isso? Até os meninos, quem já fez isso? Bastante gente. Todo mundo já pensou na idade que você quer casar. Você fala, depois que eu terminar a minha faculdade, o ano seguinte que eu terminar a minha faculdade, eu acho que daí tá bom para eu casar, entendeu? E aí passam uns 4, 5 anos, eu posso ter filho já. E aí você constitui a sua família e esse é o plano ideal. Certo? Todo mundo já pensou assim. Presta atenção aqui, galera. Depois vocês comentam sobre os planos de vocês. Tá? Mas, se você crer no Filho, se você crer em Jesus, eu te garanto que as coisas vão mudar. Isso não é só para quem já é crente. Isso não é só para quem não é crente. Isso também é para as pessoas que já são crentes, para as pessoas que já têm um relacionamento com Jesus. Você tem coragem de entregar todos os seus planos para Deus e viver pela fé? Começa a pensar aí. Se você tivesse que, abrir mão de todos os seus planos e abrir mão da idade ideal que você ia casar, abrir mão da idade ideal que você ia ter os seus filhos, quando você fosse ter uma promoção no seu trabalho, você tem coragem de entregar tudo isso nas mãos de Deus para você viver pela fé? Jesus nos promete que quem crer nele viverá coisas maiores. E quando a gente fala sobre fé, a gente fala sobre confiar. Em 2020, eu já contei essa história aqui, mas vou contar de novo. Tudo bem, acho que alguém não escutou. Em 2020, eu tive que fazer uma cirurgia na coluna. Pois é. O que aconteceu? Eu tinha um negócio que chama escoliose, que basicamente sua coluna é reta, e a minha não era reta, a minha era bem torta. E daí, isso eu descobri em 2018, assim, mas fui tratando em 2019, e aí eu fui ver em 2020 tinha piorado muito. E daí, quando eu voltei no médico, tinha feito raio-x de novo, o médico falou, ou você faz a cirurgia agora, ou você faz a cirurgia com 30 anos e vai ser muito pior. E eu tinha 16 anos. Aí eu fiquei... mentira. E daí eu lembro que meus pais ficaram mais assustados do que eu no momento, assim. Eu lembro que foi muito claro de Deus, assim. Sério, eu nunca senti tanta paz em relação a uma coisa. Eu lembro claramente do médico falando e eu fiquei, tá bom, vamos fazer a cirurgia então. Porque eu tinha certeza que Deus iria cuidar de mim, que Deus ia fazer todas as coisas, funcionarem depois disso. Mesmo sabendo que ia ser um período difícil. E vou contar pra vocês que foi horrível, gente. Recuperação de cirurgia na coluna não é fácil. Então, mas eu sabia, quando eu tive que decidir ali no momento, eu tive que ter bastante fé, porque era uma decisão difícil que eu tinha que tomar, mas Deus cuidou de todas as coisas. E aí estava rolando pandemia, estava rolando um monte de coisa, eu tinha que ter fé mesmo, e foi muito melhor, porque daí no final dos contos eu não tinha que faltar aula, eu ia perder um monte de aula, e estava sendo tudo online. Então, cara, Deus cuidou de cada detalhe, porque quem crê em Jesus vive coisas maiores. Eu lembro o tanto que eu cresci espiritualmente nesse tempo, porque Deus foi me ensinando coisas que Ele ainda estaria trabalhando, mesmo quando eu não estivesse vendo.
estava tudo fora do meu controle, mas quando a gente deposita a nossa fé no Senhor, Ele é fiel para cumprir os planos que Ele tem para as nossas vidas. Só mais um exemplo para vocês. Em 2022, né? Final de 2021 e 2022, eu estava terminando o terceirão. E 2022, cara, eu já estava matriculada numa faculdade. E tudo bem, ia começar lá meu curso. Eu estava super empolgada e tudo mais, até o momento que eu fui para um acampamento. E ali, nesse acampamento, Deus mudou todos os meus planos. E eu lembro que Ele falou assim para mim, que Ele tinha coisas maiores ainda para eu viver. E que eu tinha que, largar o curso que eu nem tinha começado. Mas eu tive que largar tudo, tive que ter fé para largar tudo e viver os planos ainda maiores de Deus. E eu posso falar uma coisa para vocês, eu não me arrependo nada de ter feito isso. Sei lá onde eu estaria, se eu tivesse continuado na faculdade que eu tinha me matriculado e continuado com aquele curso, mas eu garanto para vocês que foi muito bom ter tido fé para largar tudo e viver tudo que Deus tem preparado para a minha vida. Quem crê no Senhor Jesus viverá coisas ainda maiores. Muitas vezes, confiar em Deus não é fácil. É muito difícil a gente confiar, a gente depositar toda a nossa confiança em Deus, porque, lembra que eu li lá a definição de fé? Porque a gente espera pelas coisas que a gente não vê. E é muito difícil a gente começar, a gente querer esperar e a gente querer as coisas que, ansiar pelas coisas que a gente não consegue enxergar. Mas, ao mesmo tempo, viver pela fé inclui viver os milagres de Deus para as nossas vidas. E quando a gente se der conta, viver pela fé vai ter sido a melhor decisão que você vai ter tomado na sua vida. Pode dar muito medo, mas o que Deus tem ministrado ao meu coração, e eu creio que Deus quer ministrar aos corações aqui de vocês também, é que a gente tem que deixar os nossos medos aos pés de Jesus, a gente tem que deixar os nossos medos de lado e se entregar completamente para Jesus. Tem muitos dias que eu falho nisso, sem querer dou mais ouvidos assim para os meus medos, para os meus receios assim e tudo mais, mas Deus é bom, graças a Deus, e Ele tem me ensinado a viver pela fé. E tantas vezes a gente vai ter que dar passos de fé que a gente não vai ter chegando um palmo na nossa frente, assim. Mas Deus vai honrar as pessoas que tiverem fé, porque aí sim a gente vai viver coisas que, cara, ninguém mais vive na presença de Deus. Pode ser bem difícil a gente ter fé, confiar em Deus, entregar tudo que você é, e é difícil mesmo. Mas eu queria lembrar você de uma coisa. Quantas vezes você já fez planos que falharam? Muitas vezes, vários dos meus planos já falharam muitas vezes. Então eu tenho certeza que com vocês foi assim também. E mesmo assim a gente continua escolhendo nos apoiar nos nossos próprios planos. Mas os planos de Deus não falham. E por isso a gente pode confiar no Senhor, a gente pode depositar a nossa vida diante dEle, depositar a nossa fé, porque os planos dEle nunca falham. Às vezes não são os planos que a gente está esperando, mas os planos dele são sempre melhores do que os nossos, e eles nunca falham. Viver pela fé é estar pronto para viver uma nova aventura todos os dias. Porque, cara, Deus sempre nos surpreende, mesmo que seja, nas pequenas coisas, assim. Só para você ter uma ideia. Sábado passado, eu estava cantando no louvor da UAN aqui. E, normalmente no intervalo dos cultos, tem um lanchinho, assim, né? Que a galera serve, chega antes, assim. Aí tem o primeiro culto, aí tem o intervalinho, aí a gente, come, descansa, lá. E daí, o segundo culto. E, no meio do segundo culto, né? Isso aí. Eu lembro que eu estava, com muita fome. Eu tinha comido lá um pouquinho no intervalo, mas eu estava com muita fome. Eu estava, meu Deus do céu, só queria comer, assim. E mandaram uma foto dizendo que tinha comida numa salinha lá de voluntários lá atrás. E eu fiquei, meu Deus, foi muito bom isso. E aí eu cheguei lá, tinha bolo de chocolate. E eu fiquei muito feliz. Por quê? Porque Deus me surpreendeu no menor dos detalhes que eu podia ter esperado, assim. Sabe? Isso é só um exemplo de que quem tem fé no Senhor, quem deposita a sua vida diante dEle, né?
a gente vive coisas ainda maiores, seja nos mínimos detalhes. E é muito legal saber que Deus cuida dos mínimos detalhes. Porque tantas vezes a gente acha que Deus é um Deus distante, mas na verdade Ele cuida de cada detalhe da sua vida. E saber que Deus tinha separado um bolo de chocolate para eu comer me fez muito feliz. E da mesma forma Ele faz isso com você também. Só que muitas vezes a gente acaba não percebendo o agir de Deus na nossa vida. Então, eu queria te convidar hoje, nessa noite, a você começar a pensar. Eu tenho tido fé mesmo? Ou onde eu tenho depositado a minha confiança? A gente precisa escolher acreditar, porque Jesus tem coisas muito melhores para a gente viver. A segunda coisa que eu quero... Vocês estão vivos aí? Dá um aceno, sei lá. Dá um aceno, é sacanagem. A segunda coisa que eu queria falar aqui também é que... Vamos ler lá o versículo 13 e 14 de novo. Vocês estão com a Bíblia aberta ainda? Tudo certo? Então, beleza, vamos ler. Achei. E farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. Segunda escolha que você tem que fazer para você começar a ver coisas maiores na presença de Deus, a primeira era escolher acreditar, né? E a segunda é escolha orar, tá? Por quê? Além da gente aprender a ter fé, se a gente quer viver coisas maiores, a gente precisa orar do jeito certo, para que coisas maiores comecem a acontecer. Então, nesse versículo, nesses dois que a gente leu, Jesus está dizendo que se a gente pedir no nome dele, ele realizaria coisas ainda maiores. Mas, cara, para pensar aí, já teve muitas orações que você fica, mas Deus não fez nada? Quem já teve essa impressão? Nossa, tá bom, brincadeira. Nem tudo que... Calma aí, deixa eu reformular essa frase. Eu quero lembrar você que Jesus nos chama a gente viver coisas maiores com Ele, não maiores do que Ele. Às vezes a gente começa a orar por coisas que, tipo, cara, sei lá, assim, a gente viaja muito nas nossas orações. Mas, quando a gente pede em nome de Jesus, de acordo com os propósitos dEle, de acordo com a vontade dEle de cada situação, aí sim nós veremos coisas ainda maiores. Eu não estou dizendo que é para você parar de fazer orações arriscadas. Eu acabei de falar para a gente, tipo, ter fé. Então, cara, ter fé é a gente se arriscar nisso, sabe? É a gente esperar pelas coisas que a gente não vê. Então, nas suas orações, você tem que sim ser ousado, mas cuidado para você não querer fazer coisas maiores sem Jesus do seu lado. Mas agora eu quero te perguntar também, você tem orado por coisas maiores? Cara, se a gente começar a orar à vontade de Deus, nós viveremos coisas absurdas, que a gente não tem nem ideia. Mas isso só vai acontecer se a gente acreditar no poder da oração. Como assim? Todo mundo sabe que, tipo, acho que a maioria aqui sabe, tipo, oração tem poder. Eu sempre soube disso. Eu cresci na igreja e, tipo, todo mundo me ensinou que eu tinha que orar para as coisas acontecerem. E até aí, tudo bem. Eu estava achando que eu estava orando para as coisas acontecerem, tudo mais. E teve um dia, eu não lembro se era uma conferência, se era um culto normal. Não lembro, não tenho ideia. Não lembro nem quem que falou isso, mas tudo bem. Eu lembro que a frase me marcou muito, a frase eu lembro até hoje. E eu estava aqui na igreja e a pessoa que estava pregando disse o seguinte, muitas vezes você não ora tanto porque você não crê no poder da oração. Aí eu fiquei, ixi, gente, acho que eu não estou acreditando muito no poder da oração. Eu lembro que isso me marcou bastante, assim. Eu sempre fui uma pessoa que eu tinha muita facilidade para ler a Bíblia e, tipo, anotar lá as coisas no caderninho e tudo mais. Mas orar não é muito meu forte, assim. Mas, entendeu? Cada um tem seu forte. E, tipo, ficar muito tempo orando, eu achava que, tipo, não era para mim, assim. Não era isso que Deus tinha, eu ficava lá lendo a Bíblia e estava tudo certo. Até que Deus começou a tratar isso no meu coração. Eu lembro que quando eu escutei essa frase, vou repetir ela aqui. Muitas vezes você não ora tanto porque você não crê no poder da oração. E quando eu escutei essa frase, eu fiquei, Deus, eu acho que tem muita coisa que precisa ser mudada em mim ainda. E Ele começou a tratar isso no meu coração. E
cara, várias vezes hoje ainda eu preciso continuar me lembrando, e, relembrando e relembrando que eu preciso orar se eu quero se eu quero que as coisas sejam diferentes na minha vida. Cara, muitas vezes nós não vencemos pecados, ou a gente não consegue avançar na nossa caminhada com Deus, ou vencer em outras situações da nossa vida, assim, porque a gente não acredita no poder da oração. Todo mundo aqui sabe que oração tem poder, mas para pensar aí, nos seus dias, no seu dia a dia, você tem colocado isso em prática? Você de fato crê que quando você orar, Jesus vai estar escutando você e Ele tem poder para mudar todas as coisas? Muitas vezes a gente não tem acreditado no poder da oração. Cara, outras vezes situações que parecem impossíveis, sejam na sua família, na sua escola, ou até dentro de você mesmo, assim, a gente não desfruta dessa mudança porque a gente não tem acreditado no poder da oração. Tem outras pessoas, vou falar algumas variações aqui também. Tá? Tem muitas pessoas que oram sim, mas às vezes falta fé. E quando a gente ora com fé, muitas vezes a gente tem que ser ousado nas nossas orações e a gente começar a pedir. E essas situações mais impossíveis que aos nossos olhos humanos, tudo isso que a gente conhece, a gente fala, Deus, é realmente só um milagre para isso acontecer. E a gente começa a orar e começa a clamar por isso, mas às vezes a gente acaba desistindo disso, assim, sabe? Porque a gente vai perdendo a fé ao longo do caminho, assim, ao longo do que está rolando. Esses dias eu estava num retiro, tô pensando, não sei, faz umas 2 semanas, eu acho que foi. Faz umas 2 semanas que eu estava num retiro. Foi muito legal, foi sábado e domingo, assim, e tudo mais. E eu lembro que o pastor estava pregando domingo de manhã. Ele começou a falar sobre a gente ter um coração quebrantado. Cara, foi lindo, gente, foi lindo, foi muito legal. Mas eu lembro de uma coisa, sério, teve uma coisa que ele me falou que me marcou bastante, sim. Que existe uma diferença entre a gente duvidar do poder de Deus e a gente duvidar do caráter de Deus. E eu lembro que eu nem entendi isso direito na hora. Eu fiquei, tá, mas eu não duvido do caráter de Deus nunca. Tipo, Deus é bom, Deus é soberano, está tudo bem. E aí, ele continuou falando e, explodiu minha mente, sim, tá? Quando a gente duvida do poder de Deus, Ele tem prazer de nos mostrar o seu poder, de revelar a sua glória, de mostrar tudo que Ele pode fazer. Isso quando a gente duvida do poder de Deus. Então, Ele tem prazer em mostrar pra gente que Ele é poderoso, que Ele é soberano, que Ele é Deus, e tudo certo. Só que, quando a gente duvida do caráter de Deus, o que é duvidar do caráter de Deus? É quando você sabe que Deus pode fazer, mas você acha que Deus não vai fazer. E quando a gente duvida do caráter de Deus, a gente ofende o coração do Senhor. E eu lembro que isso me marcou muito, porque eu fiquei pensando, Deus, quantas vezes eu achei que o Senhor não ia conseguir resolver tantas situações na minha vida. Mesmo sabendo que o Senhor tem poder para fazer isso, eu não acreditei que o Senhor, realmente iria intervir na minha vida. E quantas vezes a gente também não tem feito isso, sabe? Então, cara, nas suas orações, você tem acreditado no poder que isso carrega? Não são as suas palavras que têm poder. Deus tem prazer em responder os nossos pedidos, as nossas orações, desde que isso glorifique o nome de Jesus. Cara, acredite no poder da oração, porque o poder não vem daquilo que você fala, mas vem de quem recebe a oração, ou seja, Deus. Tá? Mas Mari, Deus não está me respondendo, não acontece nada. Para pensar aí. Quais pedidos você tem feito diante de Deus? Os seus pedidos, aquilo que você tanto quer, vai glorificar o nome de Deus? Vai glorificar o nome de Jesus? O versículo fala, o que vocês pedirem em meu nome, farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. É Jesus quem tem poder para te levar a coisas maiores. Basta você pedir, porque nessa oração, com certeza, Deus vai ser glorificado. Quando a gente começa a pedir para o Senhor nos levar a lugares mais fundos, para que a gente possa ver coisas ainda maiores na presença de Deus.
Deus vai responder a sua oração, porque Ele vai ser revelado na sua vida, Ele vai ser manifestado, você vai começar a ver coisas que você nunca viu antes. Por quê? Porque Ele vai ser glorificado no seu pedido. Então agora, comece a pensar também, as minhas orações têm glorificado o nome de Jesus? Eu tenho orado à vontade de Deus mesmo, para que eu possa viver coisas ainda maiores? E a terceira coisa que eu queria falar aqui também, é que, vou relembrar, vocês estão vivos ainda? Glória a Deus, glória a Deus. Então vamos relembrar, tá? Primeira, é que a gente tinha que escolher acreditar. A segunda era que a gente tinha que escolher orar. E a terceira agora, você tem que escolher se entregar ao Espírito. Vamos ler lá os versículos 15 ao 17, tá? Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, que esteja com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Vocês, porém, o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Depois da gente ter visto que a gente precisa ter fé, que a gente precisa orar para glorificar o Pai, Jesus, Ele nos deixa a promessa do Espírito Santo, que foi lá o que eu falei no começo. Só quem verdadeiramente ama a Jesus tem o Espírito Santo. Tudo isso eu falei lá no começo, mas eu estou relembrando para vocês. Tem isso fresco na mente, tá? O mais legal de tudo isso que eu acho, desses 3 versículos que a gente leu, que está no versículo 17, assim. Ele vive com vocês e estará com vocês. O Espírito Santo é quem nos possibilita, quem nos autoriza a viver todas essas coisas maiores na presença de Deus que a gente conversou até aqui. Cara, então todos os milagres da igreja de Atos, quem lembra da igreja de Atos aí? Igreja primitiva lá? Beleza. Cara, todos esses milagres que a igreja de Atos vivia, um exemplo para vocês é que quando Pedro passava, que era um apóstolo de Jesus, quando Pedro passava e a sombra tocava nas pessoas assim, deu para entender? Acho que deu, né? Quando fazia sombra e as pessoas, sei lá, eram sombreadas, não sei, ficou ruim, não sei se vocês entenderam. Fazia sombra sobre as pessoas que estavam doentes, que, sei lá, eram aleijadas, assim. E quando isso acontecia, as pessoas eram curadas pela sombra de Pedro. Imagina quanto poder ele não carregava. Isso só começou a acontecer depois que Pedro recebeu o Espírito Santo. Lá em Atos 2, que eu falei que o Espírito Santo desceu na terra, teve Pentecostes, todo mundo tinha acesso. Daí todo mundo que cria tinha acesso ao Espírito Santo. Depois disso, Pedro foi lá e ele pregou para não sei quantas mil pessoas e 3.000 pessoas se converteram. Gente, eu não sei como é que funcionava isso, porque não tinha microfone na época. Mas, cara, 3.000 pessoas se converteram. Por quê? Porque ele estava cheio do Espírito Santo. Quando nós caminhamos cheios do Espírito Santo, nós vivemos milagres e as maravilhas de Deus. E é desse tipo de coisas maiores que eu estou falando. Quando a gente dá liberdade para o Espírito Santo nos usar, a gente vive coisas muito, mas muito maiores. Porque não é o nosso poder, é o poder de Deus atuando em nós. Quem já teve experiência aqui de ter sido usado pelo Espírito Santo? Bem massa, bem massa. E eu já tive algumas vezes, graças a Deus. E foi, absurdo, todas as vezes, assim. Quem veio na conferência desse ano? Foi bem legal. É isso aí, vem na do ano que vem também, tá? Eu lembro que eu orei muito por essa conferência. Eu lembro que no começo do ano eu estava orando bastante por esses dias que a gente ia viver na presença de Deus. E eu tinha certeza que Deus ia fazer algo grandioso no nosso meio. Graças a Deus Ele fez. Mas na sexta mesmo, a conferência começa na sexta. Eu lembro que na sexta teve um momento onde... Ai, gente, não vou lembrar quem estava fazendo o momento, mas tudo bem. Alguém estava aqui na frente, começou a falar sobre, quem precisasse de cura ia vir aqui na frente e a gente ia orar e as pessoas iam ser curadas. E eu lembro, eu estava ali no cantinho assim, e
tipo, enquanto as pessoas estavam aqui na frente, eu lembro que o Espírito Santo me incomodou muito, dizendo: eu quero que você vá orar pelas pessoas. Aí eu fiquei: ah, tá, brincadeira. Daí eu fui, catei minha irmã assim, falei: Ana Luísa, vamos lá. Daí a gente começou, cara, a gente orou, né, entregando isso para o Senhor, como é que tudo isso ia acontecer. Cara, a gente começou a orar a gente orou por uma pessoa, foi absurdo. A gente orou por outra pessoa, e foi absurdo. A gente orou por outra pessoa, e foi um negócio, tipo, mais louco ainda. Cada pessoa que a gente ia orar, tipo, a gente não tinha muito controle das palavras que a gente estava falando. Tipo, a gente nem conhecia as pessoas, mas, cara, tudo que a gente falava ia de encontro à vida daquelas pessoas, porque era o Espírito Santo falando através das nossas vidas, e não era a gente falando. E quando a gente dá liberdade para o Espírito Santo agir, a gente começa a viver esse tipo de coisa. Nossa, sério, gente, acho que é top sensações da vida, ser usado por Deus, assim, quando Ele tem propósito para a vida de outras pessoas também. Isso gera um senso de propósito em nós. Quando nós nos permitimos ser usados pelo Espírito Santo, isso gera senso de propósito nas nossas vidas. Sério, esse dia foi muito bizarro, assim, ficou marcado assim para mim. E isso é só um exemplo do que é viver coisas maiores. Cara, é você se entregar completamente à disposição do Espírito Santo, do que Ele tem para fazer através da sua vida, para a honra e glória dEle. Você precisa se entregar por completo ao Espírito para que você possa viver coisas maiores. Eliseu é um profeta da Bíblia, é um dos meus personagens preferidos também. Quem lembra? O Tarek pregou sobre Eliseu um dia desses aqui. Vocês estão aqui? Vocês estão vivos ainda? E quando, enfim, né, vocês lembram um pouco de Eliseu, mas eu vou contextualizar aqui. Quando Deus chamou ele, né, através lá da vida do profeta Elias, que era o cara que, tipo, ensinou ele a fazer as coisas, tudo mais. E quando Eliseu foi chamado, quando Eliseu entendeu, né, o que Deus tinha chamado ele para fazer, cara, ele não hesitou em queimar tudo que ele tinha. Ele queimou todos os bens dele, tipo, botou fogo mesmo, assim, é o que está falando na Bíblia. E ele botou fogo em todas as coisas, porque ele sabia que nenhum dos bens que ele tinha acumulado até ali na vida dele fariam sentido se ele deixasse de viver as coisas que Deus tinha planejado para ele. Eu admiro muito a entrega de Eliseu, porque ele deixou tudo para trás para viver o maior do Senhor. E vocês viram naquele culto lá, que Eliseu tinha unção dobrada do Senhor. E ele viveu, sério, ele foi um dos caras da Bíblia que viveu umas coisas mais loucas, assim. Quando você vê, tem uma história que ele fala lá com o ajudante dele, que eles estavam cercados por um monte de exército e o ajudante lá estava desesperado. E aí Eliseu fala para Deus abrir os olhos dele. E quando eles vêm, tem legiões de anjos assim nos céus espalhados entre as montanhas, porque Deus estava falando para eles que ele estaria cuidando. Então ele sempre via o maior de Deus, porque ele entendeu que nada se comparava a viver o maior de Deus nas nossas vidas. Eu não sei você, eu quero muito ser como Eliseu, que abandonou tudo, mas que desfrutou de coisas muito, mas muito maiores do que ele. Por quê? Porque ele deu liberdade ao Espírito Santo para que ele pudesse agir na vida de Eliseu. Como que a gente dá liberdade para o Espírito Santo agir? Em Efésios 5,18 diz assim: não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas sejam cheios do Espírito Santo. Sejam cheios com o Espírito. O que isso quer dizer? Que você precisa se encher do Espírito Santo todos os dias. Sem você buscar em outras fontes. Sem você continuar vivendo da mesma maneira que você vive. Mas é você começar a buscar exclusivamente no Senhor. O que eu quero te falar aqui para a gente começar a finalizar é: volta os teus olhos para a palavra de Deus. Volta os teus olhos para a Bíblia. Esse é o guia que você tem para a sua vida, é o manual que Deus deixou para que a gente pudesse viver aqui nesta terra, mas almejando almejando a eternidade também. Outra coisa, ora com fé. Presta atenção aqui, eu sei que tá quase terminando, tá? Presta atenção aqui no que eu estou falando. Ora com fé
para que você possa se encher do Espírito Santo. Peça para Jesus, para que Ele te encha com o Espírito dEle. Lembra das orações que eu falei lá, que Deus se agrada, que Deus responde? Essa é uma das orações que Deus com certeza responde. Quando a gente começa a clamar e falar: Deus, eu quero que o Senhor me encha com o seu Espírito Santo. Cara, Deus vai te encher com o Espírito Santo se você começar a viver da maneira certa. Só assim a gente vai viver coisas maiores, porque o poder não é nosso. O poder é de Deus. E sem Ele, a gente não vai viver os milagres. A gente não vai viver essas histórias que eu falei aqui ao longo desse tempo, ou as histórias da Bíblia. A gente não vai viver tudo isso se a gente não der liberdade para o Espírito Santo agir em nós. Hoje nesta noite, você tem que dar liberdade para que o Espírito Santo haja na sua vida. Aqui no Flow, pode ficar de pé já. Aqui no Flow, presta atenção aí, se tem alguém falando do seu lado, cutuca e pede silêncio. Aqui no Flow, toda sexta-feira a gente tem vivido coisas maiores. E glória a Deus por isso. Eu fico muito feliz de ver tudo que a gente tem vivido. Isso é muito especial e a gente fica: meu Deus, que sensacional que a gente viveu nessa noite. Toda semana é assim. Só que Deus não está te chamando para você viver coisas maiores só de sexta em sexta-feira. Deus está te chamando para você viver coisas maiores com Ele durante os seus dias mais normais possíveis. Porque mesmo que você não vá ver o sobrenatural todo dia, porque, gente, a gente não vai ver anjos descendo do céu em plena quarta-feira, entendeu? Sei lá. Mas o que a gente sabe é que Deus continua nos surpreendendo, a gente continua vivendo coisas maiores, nas pequenas coisas, como eu falei. Só que para você ver coisas maiores assim, você sentir o cuidado de Deus na sua vida, você precisa se entregar por completo, você precisa fazer algumas escolhas. E foram as escolhas que eu falei aqui hoje. Você precisa escolher acreditar. Você precisa escolher viver pela fé. Comece a pensar aí no seu lugar. Será que você tem vivido pela fé mesmo? Será que você tem depositado sua total confiança no Senhor? Você acredita que Deus pode fazer coisas maiores na sua vida? Você precisa escolher orar. E você precisa acreditar no poder da oração. Será que assim como eu, você sabe que orar tem poder, mas no seu dia a dia, você não estava colocando isso em prática? Você tem acreditado no poder da oração? Você acredita que se você orar, Deus pode transformar situações? E você precisa escolher se entregar por completo ao Espírito. Você tem dado liberdade para Jesus agir através da sua vida? Se você quer mais de Deus, se você quer viver coisas ainda maiores, você precisa se entregar por completo. Se Deus falou com você hoje, eu quero te convidar a você vir aqui na frente. Sei lá, se ajoelha, fica de pé, faz o que você quiser. Desde que você... Mas só vem mesmo se Deus falou ao seu coração. Porque agora a gente vai firmar um compromisso com o Senhor. Dizendo: Deus, eu me comprometo a escolher viver pela fé. Eu me comprometo a escolher ter uma vida de oração. Eu me comprometo a dar liberdade para o seu Espírito Santo. Eu me comprometo a me entregar por completo na sua presença todos os dias. Pode vir aqui para frente mesmo. Se você está com vergonha, traz alguém junto aí.
Jesus quer muito, mas assim, muito mesmo, que a gente viva coisas ainda maiores. Afinal de contas, essa foi a promessa que Ele fez lá no início dos versículos que a gente leu. Que quem cresce nele viveria coisas ainda maiores. Hoje Jesus está te convidando para viver coisas maiores na presença dEle. Entrega agora, começa a fazer a sua oração. Entrega a sua falta de fé. Entrega o fato de você muitas vezes não conseguir orar direito ou não acreditar que Deus pode resolver as coisas através da oração. E entrega também o seu coração para que o Espírito tenha liberdade na sua vida. Vai fazendo a sua oração aí, a gente vai cantar essa música e depois a gente vai orar junto, porque de verdade, gente, essa palavra foi muito de Deus para a minha vida. Eu vi o tanto que eu preciso melhorar nessas áreas. Então se entrega agora na presença de Deus, porque Ele tem muito mais para fazer neste lugar, neste momento agora. Jesus está aqui, o Espírito Santo está aqui. E esse é o momento que a gente vai entregar tudo isso que a gente conversou aos pés de Jesus. Muitas vezes você vai ter que abrir mão de coisas para que você possa viver os planos de Deus para a sua vida. E esse é o momento que você vai entregar tudo isso. Pai, nós clamamos agora, Deus. Deus, nos perdoa pela nossa falta de fé. Nos perdoa pelas vezes que nós não acreditamos naquilo que oramos, Jesus. Nos perdoa pelas vezes que nós duvidamos do caráter do Senhor. Nos perdoa pelas vezes que a gente não quer se entregar de fato ao Seu Espírito. A gente não quer dar liberdade para que o Senhor haja nas nossas vidas. Pai, nós te pedimos perdão, Deus. O que nós mais queremos é viver coisas maiores na Sua presença, Deus. Então agora, nós entregamos tudo que temos aos Teus pés, Jesus. Nós entregamos tudo que temos nas Tuas mãos, para que, Jesus, a gente não viva mais para nós mesmos, Deus. Nós Te entregamos tudo. O Senhor é dono da nossa vida, Jesus. Nos ensina a viver dessa maneira, Deus. Nos ensina, Deus, que todos os dias a gente possa escolher acreditar, a gente possa escolher ter fé no Senhor, porque quem crê no Filho viverá coisas ainda maiores, Deus. Nos ajuda a gente acreditar naquilo que a gente ora, nos ajuda a gente acreditar no poder da oração, Deus, e que a gente se dedique a isso, Deus, porque quanto mais a gente se dedicar à oração, mais intimidade nós teremos com o Senhor, Deus, é isso que nós desejamos. Mais uma vez, Deus, eu clamo para que o Senhor nos ajude, o Senhor nos ensine a gente se entregar completamente na Sua presença e dar liberdade para que o Senhor possa agir através das nossas vidas, Jesus. Deus, eu clamo agora por um mover especial do Senhor neste lugar, Deus. Nós cremos que o Senhor está aqui, que o Senhor tem algo ainda maior para fazer, Deus. Então nós te damos liberdade aqui, Jesus. Nós te damos liberdade para o Senhor fazer o que o Senhor quiser. Usa as nossas vidas agora na vida uns dos outros, Pai. Nos enche com o Seu Espírito Santo, Jesus. Toma quem nós somos, Jesus, para que a Sua glória possa ser vista aqui dentro deste lugar, Jesus. É isso que nós te pedimos agora, em nome de Jesus. Amém, amém. Isso aí, pode dar uma salva de palmas para Jesus. Só tem... Glória a Deus. Tem mais uma coisa que eu queria falar aqui. Eu falei muito sobre entrega hoje, sobre a gente escolher viver coisas maiores na presença de Deus. Isso parte da nossa entrega. Só que tem pessoas aqui que nunca tinham escutado falar do Espírito Santo, falar de tudo que o Espírito Santo pode fazer nas nossas vidas. E agora, o que Jesus, esse negócio que você está sentindo dentro de você, que você não sabe nem explicar o que é, mas você está incomodado. Por quê? Porque Jesus está te chamando para entregar a sua vida nas mãos de Jesus agora.
Quem crer no Filho viverá coisas maiores. Hoje Jesus está te chamando para que você creia nele. E você vai viver coisas maiores na presença de Deus. Você vai viver coisas maiores na sua vida. Lembra aquelas situações que eu falei lá no meio que parece que não tem solução? Jesus quer caminhar com você em todas elas. Muitas vezes a gente acha que a gente está sozinho no meio de tudo isso, mas Jesus nos prometeu que Ele não nos deixaria. Na continuidade desse texto Ele fala: eu voltarei porque eu não os deixarei órfãos. Tem pessoas aqui que não conhecem o amor de Deus, mas viver coisas maiores é puramente viver o amor de Deus nas nossas vidas. E hoje Jesus está te chamando para você entregar a sua vida para Ele. A grande maioria das pessoas já fez essa entrega, e por isso que a gente vive. É por isso que eu estou pregando aqui em cima. Porque eu entreguei a minha vida para Jesus e Ele mudou todas as coisas. E eu vivo coisas maiores, mesmo eu não merecendo nada. E hoje Jesus está escolhendo pessoas aqui para entregar tudo que vocês têm. Então, se hoje nessa noite você quer se entregar completamente e viver tudo isso que eu falei, e muito mais, porque eu não falei nem metade do que Jesus faz por nós. Se hoje você quer entregar a sua vida para Jesus, eu vou pedir para você vir até aqui à frente. Lembra que eu falei de fé lá no começo? Isso aqui vai ser um passo de fé. Você vir até aqui à frente vai ser um passo de fé. Eu vou pedir para todo mundo fechar os olhos agora, para não deixar ninguém constrangido. Mas se você quer entregar a sua vida para Jesus, vem aqui na frente que a gente quer orar por você. Essa galera aqui de colete vai orar por você, eu vou orar por você. Se você está com vergonha, traz um amigo, o amigo que te convidou para vir aqui, traz essa pessoa junto com você. Hoje Jesus está te chamando para você entregar tudo o que você tem nas mãos dele. E você vai viver coisas ainda maiores. E aí você começa a pensar, mas eu entregar tudo, e o que Jesus fez por mim? Jesus entregou literalmente tudo. Jesus se esvaziou da sua glória. Jesus, como Deus, escolheu viver como nós, passar pelos mesmos sofrimentos, pelas mesmas crises que você tem. Mesmo Ele sendo Deus, Ele escolheu fazer isso e Ele entregou tudo por amor a você. E nessa noite agora Jesus está te chamando para você retribuir esse amor. Se tem mais alguém aqui que ainda quer entregar a sua vida para Jesus, pode vir aqui para frente. Dá uma salva de palmas aí, galera, para essas pessoas que estão vindo entregar a vida para Jesus. E agora, para vocês que estão aqui embaixo, vou falar com vocês. Se vocês querem entregar a vida de vocês para Jesus, vocês vão ter que fazer uma oração muito sincera na presença de Deus. Então, para ajudar vocês, eu vou, falar uma oração e vocês repetem, e aí depois eu vou orar por vocês. Mas assim, essa oração ela não é mágica. Então, você precisa falar essas palavras com todo o seu coração, se arrependendo dos seus pecados, se arrependendo da maneira que você tem vivido, para que você possa ver coisas maiores na presença de Deus, porque Jesus tá embolando já as palavras. Jesus te ama muito e Ele quer que todos os dias você viva coisas ainda maiores na presença dEle. Então, fecha o seu olho aí, vamos orar juntos, vocês repetem o que eu vou falar e depois eu vou orar por vocês também. Senhor Jesus, eu entrego totalmente a minha vida aos teus pés. Eu te peço perdão pelos meus pecados, porque eu me virei de costas para o Senhor. E agora, Jesus, eu recebo o Senhor dentro do meu coração. E eu te agradeço por tudo o que o Senhor fez por mim.
Agora minha vida é sua, Jesus. Me sela com o teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu orar por vocês aqui, gente. Dá uma salva de palmas também, pode ser. Deixa eu orar pela vida de vocês aqui. E depois, para vocês não continuarem caminhando sozinhos, a gente quer acompanhar a vida de vocês. Então, a gente vai pedir para vocês apontarem, depois que eu orar, só depois que eu orar, vocês apontarem o celular de vocês para esse QR Code ali, tá? E essa galera aqui que tá de colete, também tá com o QR Code. Por quê? Porque a gente quer caminhar com vocês. A gente quer ensinar vocês a viver para Jesus de verdade. Mas, vamos lá, faz silêncio, gente. Quem tá aí atrás, não disperse. Esse é o momento mais importante do culto. Então, depois dessa oração, vocês fazem isso, tá bom? Vocês façam isso. Porque a gente quer que vocês vivam coisas ainda maiores na presença de Deus. Vamos orar. Jesus, muito, muito obrigado, Deus, pela vida de cada pessoa aqui que decidiu entregar a sua vida para Jesus. Deus, eu peço que o Senhor a cele com o seu Espírito Santo, para que o Senhor aumente a fé deles, Jesus, para que o Senhor os ensine a orar, para que o Senhor os ajude a dar liberdade para o Senhor na vida deles também, Deus, e que todos os dias eles possam ver o Senhor, seja nos mínimos detalhes ou no sobrenatural, Deus, que eles possam aprender a reconhecer o seu amor por eles todos os dias, Deus, é isso que eu te peço. Abençoa a vida deles, cuida de tudo que está acontecendo também, porque o Senhor os ama, o Senhor os trouxe até aqui para um propósito muito maior, Jesus. Obrigada pela vida deles, Deus, em nome de Jesus, amém. Amém, gente. Então, glória a Deus. Agora, vocês peguem o celular de vocês e apontem aqui pro QR Code, tá bom? Porque a gente quer cuidar de vocês. Enquanto isso, a gente vai tocar mais uma música, mas não deixa de pegar o negócio do QR Code, tá bom? Deus abençoe.